Irmãos, vocês, ao observarem a leitura que foi feita, vocês conseguiram anotar quantas qualidades e virtudes Paulo mencionou desses dois homens? A pergunta que eu tenho a fazer é: que tipo de crente eu quero ser? Ou eu estou sendo? E que tipo de crente eu quero ao meu lado? Lá em Romanos, capítulo 1, o versículo 16 e 17, ele nos diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esse texto, ele tem sido uma grande bênção na minha vida, de Filipenses capítulo 2, quando trata principalmente de Epafrodito. O meu sonho, ou um alvo a ser alcançado, eu oro para que na igreja eu possa ser uma espécie de Epafrodito para a igreja. E encontrar pessoas à semelhança de Epafrodito. E a gente vai ver outro homem à semelhança de Epafrodito, no outro texto que a gente vai ver. Então, Epafrodito, ele era útil ao ministério do apóstolo Paulo, Paulo como seu pastor, e ele era útil à igreja. É isso que cada crente tem que ser. Ele tem que ser bênção para a sua liderança, mas também ele tem que ser bênção para os demais irmãos. A liderança também tem essas duas obrigações e privilégios. Ela tem que ser bênção para a igreja, mas ela tem que ser bênção na vida do seu pastor, da sua liderança. Eu convido os irmãos para um outro texto. E como eu falei pela manhã, a respeito de Isabel, né? Diz que fala-se pouco sobre Isabel. O texto é bem pequeno tratando de Isabel. Mas desse personagem também nós encontramos pouco texto, mas encontramos grandes bênçãos. Em 2 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 1, do 15 a 18, diz assim: bem sabes isso, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígilo, Hermorges. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, procurou-me e achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Também aqui ainda em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 19, 2 Timóteo 4 e 19, nós vemos: saldo a Prisca, que aqui é Priscila, e a Áquila, e a casa de... Algumas pessoas às vezes gostam de brincar comigo, de se eu tivesse um filho menino, eu ia botar o nome dele de Epafrodito, né? Eu não tive esse privilégio. Deus me deu 2 meninas. Mas é interessante observar esses 2 grandes servos do Senhor. Eu gosto de me espelhar em bons servos, como vemos o apóstolo Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
E é interessante que as pessoas que estavam ao redor de Paulo, em sua maioria, elas eram úteis. Isso me faz lembrar do hino do cantor cristão que eu dou maior valor. Eu gosto muito. O 410, se eu não estou enganado, é esse número, que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Tudo o que tenho no serviço eu gastarei, porque no serviço do meu rei eu sou feliz, eu sou contente. Servir a Deus não é e jamais será um fardo. Como às vezes quando criança, talvez você diz: segunda-feira, hoje eu tenho que ir para a escola de novo. De novo. Servir a Deus não deve ser assim. Deve ser um privilégio. E eu lembro de duas senhoras em duas igrejas diferentes pelo mesmo nome. Três. Né? Uma delas é onde eu servi em Campos Sales. E essa irmã, ela morava uma rua depois da igreja. E ela tinha um problema em seus joelhos, que ela não tinha mais a rótula, que a gente chama popularmente de bolacha do joelho. Ela vinha para a igreja, ela não sentava na cadeira, ela sentava no puff, porque ela não tinha como se sentar. E ela chegava chorando, de dor, mas de alegria. Ela dizia: graças a Deus, hoje eu consegui chegar na igreja. As outras duas irmãs, que tem o nome de Maria, também do mesmo jeito. Muito doentes, mas quando chegavam na igreja, dizia: coisa boa, hoje eu consegui, hoje a doença não me abateu, Deus me deu o privilégio de estar na igreja. Como nós olhamos para a nossa igreja, para o corpo de Cristo. Eu fiquei feliz quando eu vi para cá, a escola dominical ainda é de manhã. Isso é uma bênção. Eu gosto muito da escola dominical de manhã. Acho mais proveitoso. Então, irmãos, tratando do nosso texto, tratando de Onesíforo, nós aprendemos sobre um crente que não se envergonhou do Evangelho. Mas, por outro lado, nós também podemos tirar uma outra lição a respeito disso. Ele não se envergonhou do Evangelho, mas também ele não foi uma vergonha para o Evangelho. Se nós fôssemos pensar hoje, né, quais são as maiores dificuldades no discipulado, no evangelismo, no alcance às pessoas? Aí a gente pode dizer, né? Satanás, o sistema que ele reina no mundo e a nossa natureza pecaminosa. E eu posso colocar um quarto: aqueles que brincam de ser crentes, ou os falsos crentes, com o mau testemunho. Isso tem sido um grande empecilho, isso tem sido uma ferramenta na mão de Satanás para afastar as pessoas do evangelho verdadeiro. Nós temos que ter cuidado com isso. Então nós vivemos dias em que muitas pessoas têm abandonado facilmente amizades, compromissos, princípios e convicções espirituais. E eu fico lembrando sempre de Mateus. Se eu não estou enganado, é o capítulo 6 e versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que vivemos uma geração que às vezes deixa o reino de Deus por último, ou em qualquer lugar, e tem buscado os seus próprios interesses. Uma das grandes lutas da igreja em nossa época é a falta de compromisso com a obra do Senhor Jesus Cristo. E isso, Jesus já previu, quando diz que com o passar do tempo, o amor de muitos iria o quê? Já está frio. Porque outras coisas têm tentado ocupar o lugar que é só e exclusivo de Deus, que é o primeiro lugar na nossa vida, em nossa prioridade. Temos que ter cuidado com amizades, compromissos, princípios que das Escrituras são inegociáveis e convicções espirituais. Nos momentos difíceis, o que as pessoas fazem?
Muitas vezes elas tentam desaparecer. Mas, em contraste com isso, a Bíblia apresenta homens que permaneceram fiéis, mesmo quando seguiam a Cristo, trazendo sofrimento e vergonha pública. Lembra, eu gosto muito desse texto, Atos capítulo 16. A primeira mulher convertida na cidade de Filipos foi Lídia. E depois eles ganharem Lídia, ela pede uma coisa. O que é que Lídia pede? Fique um pouco mais de tempo comigo. Eu preciso de mais da palavra de Deus. Fiquem. E eles não tinham o privilégio de ter uma igreja assim, de congregar como a gente congrega. E eles ficaram um pouco mais de tempo. E lembra que o texto vai dizer que todos os dias Paulo e Silas, eles saíam para orar ao Senhor. E havia uma moça endemoniada. E nós vemos que Paulo e Silas, eles expulsaram o demônio daquela moça. E o que eles ganharam em troca? Eles foram humilhados, apanharam, foram jogados dentro de uma prisão, a pior que a gente possa imaginar. Mas enquanto isso, o que eles faziam? Eles não murmuravam. Eles louvavam a Deus em alta voz. E automaticamente o que vem na minha cabeça, o que passava na cabeça daqueles demais presos? Porque todos os presos, ou a maioria dos que estavam ali, estavam pagando pelos seus crimes cometidos. Mas Paulo e Silas estavam fazendo o que é justo, íntegro, correto, libertando as pessoas das algemas do pecado, das ciladas de Satanás. Eles não reclamam. Mas Deus dá a oportunidade àqueles dois homens de mais na frente ganhar o carcereiro, em meio às adversidades, perseguições, sofrimento. E não só o carcereiro, mas toda a sua família. Servir a Cristo é um grande privilégio, mesmo que muitas vezes nós venhamos sofrer ou apanhar, e muito. Alguns querem fugir do sofrimento. Mas enquanto estivermos nessa vida, é impossível o cristão verdadeiro fugir. Porque para isso nós somos chamados, para testificar do nosso Senhor. Temos que lembrar disso. Nós vemos que um dos grandes homens de Deus foi Onesíforo. Seu nome significa aquele que traz proveito ou portador de ajuda. Que nome interessante, né? O nome parece feio, mas o significado é tão bonito. A sua vida realmente refletia o seu nome, embora apareça poucas vezes nas Escrituras. O testemunho de Paulo sobre ele é extremamente marcante, e nós precisamos aprender que não é errado elogiar. É errado elogiar quando é para bajulação, quando temos segundas intenções, interesses que são desagradáveis a Deus. Mas os bons servos, a palavra de Deus diz que eles têm que ser o quê? Honrados. Mas no tempo e no momento certo. Como no caso tanto de Epafrodito, Timóteo, como nós vemos aqui também, Onesíforo. Nós vemos que enquanto muitos abandonaram o apóstolo que estava preso, Onesíforo permaneceu o quê? Fiel. A carta de Paulo a 2 Timóteo, ela parece uma carta triste. Porque quem fez muito, e biblicamente falando, creio eu, que é um dos apóstolos que mais trabalhou, que mais fundou a igreja. E o que acontece ele no final da vida? Está só em uma prisão, e ele chama a Timóteo. Timóteo, traz uma capa, mas não esquece de quê? Dos pergaminhos, da palavra de Deus. Lembra? Chama-me João Marcos, porque ele me é útil. Lembra que no livro de Atos houve um desentendimento entre Paulo, Marcos e, agora esqueci o nome dele, Barnabé. Irmãos, como irmãos em Cristo, nós teremos algumas dificuldades na vida cristã. Se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade, todos já estaríamos no céu.
Mas estamos aqui com o propósito de passar pelo processo de santificação. E nós vemos que no final do seu ministério ele chama Marcos e diz que ele é útil. Não existe um crente que ele seja inútil para a obra do Senhor. Você e eu temos pelo menos um dom que Deus nos dá. Talentos é algo natural, que cada pessoa nasce, mas o dom ele tem um propósito, é glorificar a Deus, edificar os irmãos e fazer com que neste mundo a glória de Cristo resplandeça. Pelo menos um dom você tem. E o dom que não existe na Bíblia é o de sentar, assistir e depois ir para casa. Esse dom é inexistente, não existe. Lembrando de um pastor que é contemporâneo do pai do Áquila, do Itamar, ele disse que existem 2 tipos de crentes. O salvo, lembra deles? Agora faltou a memória. Não, salvo, sentado e satisfeito. Esse não é o tipo de crente que nós devemos ser. Mas o tipo de crente que nós devemos almejar ser é salvo, santificado e servindo. Esse tripé, como tem aqui segurando as câmeras, se não tivesse um desses pés, o que aconteceria? Caía abaixo. Então, um bom cristão, ele procura ser esse crente, salvo, santificado e serve. Todos nós temos alguma utilidade. Mencionando a irmã que eu citei anteriormente, quando ela estava muito doente, a gente saía para fazer e convidar as crianças para o nosso clube bíblico de crianças. Eu disse, eu não posso, eu queria muito, mas hoje eu estou com muitas dores, eu não consigo ir. Vocês vão e eu estarei aqui orando por vocês. O Evangelho, a proclamação do Evangelho, precisam de pessoas assim, que orem. Orem pelos que vão. Não estou dizendo ao campo tão distante. Eu estou dizendo a nossa Jerusalém. Porque nós, sem a Jerusalém, nós fracassaremos em conquistar Judéia, Samaria e confins da terra. E nós temos um exemplo claro disso. Olha o estado da Europa hoje. Eu lembro que um missionário que foi para Portugal, ele disse que anteriormente Portugal era conhecido como o cemitério de missionários, porque ia e o trabalho não vingava, não tinha frutos, e às vezes em uma igreja enorme, centenária, a pessoa mais nova era de 70 a 80 anos. Então nós não podemos abandonar a nossa Jerusalém e querer conquistar Judéia, Samaria e confins da terra. Deus vai chamar pessoas para irem a esses lugares, mas vai chamar todos? Não. Às vezes Ele quer que a gente fique em nossa Jerusalém e seja um missionário local. Faça a obra de Deus aqui. Ajude a liderança, sendo um bom liderado, sendo submisso à palavra de Deus. A liderança se está de acordo com a palavra de Deus. E se não dá, ela vai se moldar à palavra de Deus, porque a igreja não tem dono, pessoa física. A igreja tem dono, o Senhor Jesus Cristo, que comprou ela com um alto preço. Um preço que nem minha mãe, por mais que ela me ame, me ache bonito, 2 pessoas me acham bonito. A minha esposa e minha mãe. Acredito que a sua também, Sua esposa e sua mãe, pelo menos essas 2 pessoas, e seus filhos devem achar. As outras pessoas talvez possam dizer, não é não. Mas nem ela, nem minha mãe, nem minha esposa pode dizer, olha, eu salvarei. Não salva nem a ela. Então, Cristo comprou com esse precioso sangue. Por isso que é tão precioso ser crente. Não é qualquer coisa. Vocês lembram da frase da mãe? Da mãe eu quero dizer porque as mães elas têm frases que são exclusivas de todas as mães. Quando você queria às vezes sair com seus amigos, disse, mas todo mundo vai sair. O que ela dizia? Você não é? O crente não é todo mundo. O crente é um servo do Senhor, é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, é filho de Deus, é muita coisa. Temos que lembrar disso.
Não devemos abandonar aqueles que estão à frente da batalha. Devemos auxiliar. Um outro personagem bíblico que eu gosto bastante, e eu procuro espelhar minha vida nele, é Josué. Josué, sendo um guerreiro, quando ele tem que assumir a posição de Moisés, quais são as palavras de Deus para ele? Seja forte, não tenha medo. Parece irônico, não é? Porque ele era alguém que estava no pelotão de frente nas guerras. Ele era o braço direito de Moisés. Quando todos se levantavam contra Moisés, Moisés estando certo, quem estava com Moisés? Josué, servidor de Moisés. Ele vai não para as grandes tribos de Israel, mas vai para uma tribo e meia, que já estava protegida, guardada, já tinha sua cidade fortificada, e ele vai. E qual é a ação, a reação dos seus compatriotas? Nós iremos com você. Se você for obediente e temente como foi Moisés, nós iremos com você. E todo aquele que se levantar contra você, se levantará contra nós. Eles poderiam dizer, não vou nada. Eu estou na minha cidade fortificada, a minha esposa está bem, os meninos estão bem, vou nada, vou arriscar minha vida, vou não. Mas eles foram. E não foram na retaguarda, eles foram aonde? Na frente. Eles foram à frente. A dificuldade que nós encontramos hoje é que muitos, às vezes, querem ficar onde? Não querem assumir responsabilidades no reino de Deus. Isso é privilégio. Eu tenho certeza, irmãos, se Deus mandasse os seus anjos fazer o que Ele permite por sua graça maravilhosa, nós fazermos, eles faziam com perfeição. E faziam isso com uma gratidão enorme. Precisamos nos buscar exemplos como esses grandes servos de Deus. Homens que não estão, muitas vezes, na galeria lá de Hebreus 11, mas bem que mereciam, pelos seus grandes feitos para com o seu Senhor. Enquanto muitos abandonaram o apóstolo Paulo, Onesíforo foi fiel. Ele nos ensina, irmãos, sobre a lealdade cristã, coragem espiritual, serviço sacrificial, amor pelos servos de Deus, fidelidade em tempos difíceis. Onesíforo era um crente que não se envergonhava do Evangelho, mas também não era vergonha para o Evangelho. A segunda carta a Timóteo foi a última carta do apóstolo Paulo, preparando Timóteo para substituí-lo. Você já parou para pensar? Nós somos eternos aqui na terra? Não. Tem uma competição na Olimpíada que eu acho muito interessante. A corrida de revezamento, que eles seguram um bastão. Eu não tenho ideia, não sei se aqui tem algum atleta nessa área, de quanto tempo eles treinam para cronometrar tudo. Digamos que estejamos aqui, não sei se são 5 ou são 6, não lembro agora. Mas é tudo muito bem preparado para que chegue o êxito final. Muito bem treinado. Eu não sei quando Deus vai me chamar, e nem quando chamará você, mas Ele vai chamar. E a pergunta que eu tenho a fazer é, quem ficará no seu lugar? Se Cristo não voltar antes, quem dará continuidade? O que os fundadores dessa igreja fizeram, os pastores e demais irmãos que fizeram. Já parou para pensar nisso? Quem ficará em nosso lugar? Isso é importante. Que outros, que a nova geração, os novos crentes, eles possam dar continuidade ao trabalho árduo que muitos tiveram, ou que muitos estão tendo agora. Isso é importante. Investir. A tempo e fora de tempo. Nós sabemos que esta última carta, ela foi escrita aí por volta de 65 depois de Cristo.
pouco antes do martírio, do apóstolo Paulo. Paulo estava novamente em Roma, mas agora nós sabemos que ele não sairia novamente. Timóteo, com certeza, ele estava em Éfeso nessa ocasião, e Paulo procura incentivá-lo perante o que ele estava passando. Então, as três cartas, tanto a primeira, a segunda Timóteo, como também a Tito, que é um outro cooperador de Paulo, são cartas de encorajamento. A nossa liderança precisa de encorajamento. Nós precisamos de encorajamento, porque a vida cristã não é fácil, ela é difícil. E lembro de uma criança que certa vez a Deise estava evangelizando, discipulando, E ela disse, e a Deise perguntou a ela: alguém não peca, foi? Para o Samuel? Ele disse: o pastor não peca. Na inocência dela. Mas o pastor, ele é um pecador. Passou pelo processo de salvação e regeneração. Nós sabemos disso. Todos os crentes verdadeiros passaram por esse processo. Mas é interessante a gente observar que nós, como crentes, as pessoas precisam nos olhar e nos observar como pessoas que procuram ter uma vida impecável. Melhor, impecável não, corrija o pastor, irrepreensível. Porque impecável é humanamente impossível. Impecável só Deus. Mas irrepreensível nós somos capazes. Impecáveis só no céu. Então as pessoas precisam nos olhar que nós buscamos ter uma vida irrepreensível. Teremos nossas dificuldades, infelizmente pode haver quedas, mas temos que procurar ter uma vida dessa forma, irrepreensível. Nós vemos que Paulo, ele procura encorajar Timóteo, mas também ele diz: vem depressa, com urgência, porque ele não sabia qual era o momento em que ele seria e passaria por esse momento tão difícil na sua vida. O propósito da carta a 2 Timóteo, Paulo ele estava temendo que Timóteo viesse a desanimar na fé. Sem muitas informações dos motivos, sabemos, porém, que a grande preocupação de Paulo nessa carta é fortalecer o ânimo ao seu principal sucessor. Isso fica claro aqui em 2 Timóteo 1:6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos. E ele vai dizer: olha, não te envergonha do evangelho e nem do seu prisioneiro que sou eu. Ninguém despreze a tua mocidade, antes torna-te padrão dos fiéis. Porque muitas vezes, eu já passei por isso, de alguém lhe menosprezar porque você é novo em idade. E eu sempre tenho isso em minha mente. A pouca idade não implica em imaturidade espiritual. Todo crente, do mais novo até aquele que se chegasse à casa dos 300 anos, ele precisa ser uma pessoa, um crente maduro. Experiência de vida é uma coisa, maturidade cristã é outra. Temos que lembrar disso. A maturidade cristã ela é desenvolvida por uma vida de piedade, oração, meditação, prática da palavra de Deus e comunhão dupla. Primeiro com Deus e segundo com quem? Com o corpo de Cristo. Se a minha comunhão com os irmãos está fraca, automaticamente a minha comunhão com Deus também está. Porque momentos com os irmãos em Cristo, eles são únicos, são preciosos. Não sei se a igreja aqui tem o costume de retiro, de acampamento. Quando criança, adolescente e jovem,
A igreja que eu era membro, todo o período do feriado de carnaval a gente ia. E não tinha o que muitas pessoas hoje exigem, né? A gente ia para um colégio em Horizonte, pedia o colégio público emprestado, e nós tínhamos o nosso retiro espiritual. Era uma grande bênção, porque muitas vezes, irmãos, nessa nossa vida tão corrida, a gente não se aproxima de muitos irmãos. Mas às vezes nesses momentos de comunhão, retiro, programações, a gente tem um tempo mais. Tem pessoas às vezes que chegam na igreja tão rápido e saem tão rápido que às vezes você nem sabe se ela veio ou não. Não é para ser assim. Nós temos que aproveitar. Os tempos são preciosos com os nossos irmãos em Cristo e com o deleitar-se da palavra de Deus. São únicos, mesmo que esteja sendo gravado, né? O contato com os irmãos, saber onde cada um dos irmãos senta. Pelo menos eu, como pastor, na igreja que eu estou, você já marca, porque a maioria dos irmãos sempre senta no lugar de sempre. A maioria gosta de fazer isso, sentar no mesmo lugar. Toda vida você vê as pessoas. Nesse período de pandemia foi uma das coisas que eu mais sofri, porque estava de frente para uma tela do computador, o celular, e eu queria isso, porque isso é gratificante. Estar com os irmãos em Cristo, saber das suas necessidades, orar com e por eles, e ter comunhão com esses irmãos em Cristo. E comunhão é muito diferente de uma confraternização, do trabalho, do colégio, qualquer outra coisa. Porque a comunhão que temos com Cristo e com nossos irmãos é diferente. É o compartilhar de bênçãos espirituais, de Bíblia, de oração, de súplica, de bênçãos que os irmãos recebem. E isso só no meio dos crentes existe. Isso é bênção de Deus. Isso é dádiva de Deus. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele chama que Timóteo venha depressa. Ele estimula Timóteo a permanecer firme no ministério. Com base nisso, podemos elaborar o seguinte tema para toda a carta: estímulos para a firmeza no ministério pastoral. Mas também podemos fazer uma aplicação para o ministério cristão também. Porque, de certa forma, cada crente é uma espécie de pastor dentro do seu lar, com dificuldades também. Precisamos lembrar disso. Diferente da primeira prisão do apóstolo Paulo, agora Paulo ele está enfrentando algo diferente. Lá na carta aos Filipenses, tinha Epafrodito bem perto dele, ele ainda tinha contato com a igreja em Filipos, mas aqui ele está enfrentando abandono, solidão e perseguição intensa. Muitos haviam se afastado dele, sabe por quê? Por medo. Então, nesse cenário sombrio, surge Onesíforo, um homem fiel, em tempo de deserção espiritual. E eu fiquei lembrando disso, procurando ver momentos com Jesus e seus discípulos. E eu lembrei exatamente daquela passagem lá em Mateus 19 e 27, que trata de um jovem que chegou morto de alegre até Jesus, o jovem rico. O que farei eu para herdar a vida eterna? Mas após Jesus conversar com ele, ele sai de cabeça triste. E os discípulos, ele diz: Senhor, e nós? E nós, Senhor, que deixamos tudo por Ti? O crente, ele precisa ter isso em mente, que quando Cristo nos salva, nós deixamos tudo. Tem um hino do cantor cristão que diz isso, né? Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus, bem, tudo deixarei. Será que temos realmente deixado? E eu lembro de Mateus 19, 27 a 29. Então lhe falou Pedro: eis que tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus responde no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará
a vida eterna. Nós sabemos que isso é uma realidade, porque nem sempre os dois se convertem. Às vezes a mulher ouve o evangelho, se converte, o esposo não. E depois o esposo é convertido. Ou às vezes os filhos se convertem, mas os pais não. E o que nós ganhamos quando deixamos tudo por Cristo? E isso eu vivenciei no meu período de seminário. Quando eu deixei a igreja que eu amava, que desde menino eu estava ali, e Deus me levou para um seminário, onde tinha pessoas de vários lugares do Brasil, e congregar como seminarista em uma igreja ou igrejas diferentes da minha, e a gente sente falta. Você pode estar em qualquer outra igreja, mas a igreja que você nasce, você sente falta, porque é ali que você tem raízes. E eu sempre disse isso para os irmãos da Elim. Olha, eu só saí por dois motivos. Deus me chamou para o ministério, e eu fui, porque quando Deus chama é impossível resistir. E porque quando eu voltei, não foi da vontade de Deus que eu permanecesse, então não tive a oportunidade. Então Deus me levou para outros lugares. Mas eu amo a igreja a qual eu estava, e não a trocaria por nada, porque ela era uma bênção para mim. E eu vejo que nós temos que amar a nossa igreja, aonde temos irmãos, onde nós compartilhamos de bênçãos, né? Quem tem um privilégio de se converter quando criança e acompanhar todo o trajeto ou trajetória da igreja até a sua fase adulta, colhe tantas bênçãos, não é não? Colhe muitas bênçãos. Aqueles que abandonam a igreja por raiva, por birra ou qualquer outra besteira, sem ser por um motivo justo, eles estão perdendo muitas e muitas e muitas bênçãos. E quando for para outra igreja, também encontrará muitas e muitas dificuldades, porque não soube resolver. E eu gosto muito desse texto de Jesus falando, porque como seminarista, eu fui muito bem acolhido por irmãos que eu digo, olha, vocês não são mais só meus irmãos em Cristo, vocês fazem parte da minha família. Porque eu fui muito bem acolhido pelos irmãos das igrejas que eu tive a oportunidade de servir, e eu não era membro daquelas igrejas. E eu sou muito grato, né, quando eu tenho a oportunidade de ir nessas igrejas e agradecer, porque eles cuidaram muito bem. E eu vejo esse texto de modo prático, com amados irmãos que cuidaram de mim. E eu tive a oportunidade de um pouquinho de tempo, né, como seminarista, de cuidar deles, com a palavra de Deus, com um momento de lazer, com um momento de boas risadas. Então isso é bom. Ame a sua igreja. Não a troque por outra, porque é uma bênção fazer parte da igreja a qual você é membro. Queira que ela cresça e se espalhe por outras regiões. Lute. Isso é importante. Onesíforo, ele foi diferente da maioria. Ele estava ciente que todos tinham abandonado Paulo da Ásia, ali no versículo 15. Paulo aqui ele menciona um triste fato: muitos, não são poucos, o abandonaram. Medo, talvez, perseguição, vergonha da prisão, desejo de preservar a própria reputação. E aplico isso, irmãos, não deve existir no meio cristão alguém que queira ficar na neutralidade, mas tome posição. Muitas decisões são tomadas em cultos administrativos e o crente ele não pode ficar calado, porque Deus nos deu a dádiva de estar em uma igreja congregacionalista, onde é a igreja que toma as decisões. Então as decisões que são administrativas, financeiras, espirituais, somos nós, igreja, que tomamos essas decisões. Os cultos administrativos são um culto de louvor ao Senhor, e essas decisões que cada crente toma devem glorificar ao Senhor. Temos que pensar dessa forma, não só do culto administrativo, mas de todas as programações. Você, eu, fazemos o possível para estar presente. Porque, infelizmente, irmãos, a igreja que não tem mais escola dominical,
Ela passou para a tarde, de tarde passou para a terça e depois não tem mais. Porque as pessoas estão muito ocupadas para estudar a palavra de Deus. E o que nós vamos passar a eternidade fazendo? Eu não acredito que chegar no céu, não sei se o céu tem chão, não sei como é. Sentar lá no chão, isso aqui é na minha cabeça. Sentar no chão e ficar olhando para Jesus. Não, eu acredito que não é isso. Como a própria palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Então nós já começamos a servir, a ser preparados para o céu quando? Hoje, agora, servindo com todo o nosso vigor. Lembrando de Isaías 40, que diz que os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam o Senhor, eles fortalecem as suas forças e sobem como águias. E quantos relatos eu já ouvi de irmãos? Irmão, hoje eu não vinha no culto de quarta-feira. Oração aqui é quarta-feira. Estava só o bagaço, cansado. Mas eu vim e eu fui abençoado com a palavra de Deus, com lembrar das necessidades do irmão, vou estar orando por ele, de ouvir as bênçãos que Deus tem concedido. Eu vou voltar revigorado para o outro dia trabalhar na área secular, mas levar a oportunidade a outros de ouvir de Cristo. Então, servir, estar na igreja é uma dádiva que outros irmãos não têm. Talvez no culto de missões, vocês já ouviram falar das igrejas que têm sofrido perseguição, de irmãos que não podem. Quantos membros tem aqui? 80? Não pode ter nem 20. Quando tem 20, o que é que faz? Dispersa. Porque se for detectado um número grande, 20 pessoas, podem ser todos mortos, inclusive o líder. Então, estar na igreja, ser igreja, é um privilégio. E a gente ainda tem um país que a gente tem liberdade de culto. Então, devemos aproveitar. Não devemos abandonar aqueles que estão na luta, mas devemos orar e servir juntamente com eles. Nós vemos isso por parte de Onesíforo. Ele não procurava preservar a sua própria vida e nem a sua reputação, porque Paulo estava preso injustamente por proclamar o Evangelho. Então, naquela época, estar associado a um prisioneiro condenado pelo Império Romano era algo perigoso. Mas é exatamente nesse contexto que brilha a fidelidade deste homem chamado Onesíforo. Enquanto muitos foram embora, ele permaneceu. A fidelidade verdadeira aparece quando? Em momentos difíceis. É fácil permanecer ao lado de alguém no sucesso, na prosperidade, na tranquilidade. É difícil permanecer na dor, na perseguição, na vergonha e no sofrimento. Onesíforo nos ensina que o verdadeiro discípulo, ele não abandona Cristo e nem os servos que estão batalhando pela defesa e o combate do Evangelho, porque entendem que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Deus vivo. E querem que o Evangelho ele se expanda, que mais pessoas possam ouvir e crer em Jesus como o Senhor e Salvador. 80 membros, pense aí, 80 membros, dos 80 membros, se cada um desses membros tiver a oportunidade de discipular uma pessoa, digamos que 40 se convertam, já é um bom número, não é? Muitas vezes, irmãos, é porque a gente fica esperando. Mas a gente não deve esperar. Nós devemos lembrar das palavras de Isaías. Após o temor de estar na presença de Deus, que diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios. Estou na presença de Deus. Após Deus o salvar, o purificar, nós vemos a palavra de Deus. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim.
Mas alguns têm dito: eis-me aqui, envia aquele ali, ou aquele lá acolá. Eu não, Senhor. Eu tenho as minhas próprias prioridades. Eu tenho minha vida própria. Não, meu amigo. Após a conversão, a vida, que antes, sem ter Cristo, nós não tínhamos entendimento, como diz Efésios capítulo 2, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou. Agora você tem vida. E a vida que você e eu temos é de quem? De Deus. Porque foi Ele quem nos deu a vida física e a nova vida espiritual. Lembrando do que o próprio apóstolo Paulo diz: as coisas velhas e tudo novo se fez. Nós somos uma nova criação. E mediante essa nova criação, temos que viver mediante essa nova criação. Precisamos lembrar disso. Não podemos nos esquecer disso. Onesíforo, ele refrescou o coração de Paulo. Ele animou o coração de Paulo. Anime o coração dos seus irmãos em Cristo. Principalmente aqueles que têm sofrido perseguição, oposição, por defender o que é justo, reto e agradável ao Senhor. Muitas igrejas têm sofrido, não por causa dos de fora, mas muitas vezes por causa de problemas dentro da própria igreja. Temos que ter cuidado. Não sejamos pedra de tropeço, nem na vida um do outro, e nem na expansão do Evangelho de Cristo. Mas que possamos ser o que nós vemos neste servo, mas também em Epafrodito, cooperador, auxiliador, que quase chegou a ponto de quase morrer, por causa do seu amor pela causa de Cristo. Que nós possamos lembrar deste grande servo, desses grandes servos. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque quantas vezes foi que ele diz? Muitas vezes. Me deu ânimo. Você sabe qual é a maior dificuldade? Uma das grandes, ou a maior, vou colocar a maior dificuldade no ministério do pastor. Sabe qual é? Muitas vezes ele não tem um amigo. Uma pessoa que ele possa sentar e vamos conversar. Eu posso falar das minhas dificuldades e eu posso receber conselhos seus. Eu posso receber ânimo diante do que eu tenho enfrentado. Isso eu falo da pessoa do pastor, não porque eu sou pastor, mas porque antes de ser pastor, eu era um irmão, membro da igreja, ativo, e que eu via muitas dificuldades do meu pastor, né, que hoje, infelizmente, ele saiu da igreja a qual teve 2 pastores, né, no caso a Elin, pastor Geraldo Cruz, e ele, mais de 25 anos, se eu não estou enganado. Eu via muitas coisas, né? E o pastor ele precisa de amigos. Amigos que estejam próximos, não 1 ou 2, mas muitos, que sejam, antes de ser pastor, ele é o quê? Um irmão em Cristo. Na eternidade, essa nomenclatura, né, esta patente morre, porque no céu haverá somente um supremo pastor, que é Jesus Cristo. Se nós nos entendemos como irmãos em Cristo, a nossa vida vai ser uma maravilha na perspectiva cristã. Vai ter dificuldade, mas se eu posso contar com você e você pode contar comigo, seremos vitoriosos como Josué foi. Lembra qual é a frase final de Josué, lá no capítulo 24? E qual a decisão de vocês? Vocês irão voltar para os falsos deuses do Egito, para os deuses de Canaã? Eu e minha família, nós tomamos ou fizemos uma resolução, tomamos uma decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? O povo falou da boca para fora. Nós não devemos falar da boca para fora. O que nós falamos, temos que garantir o que nós falamos, com convicção. Aquele dia, não sei se você passou por isso, que você ouviu o convite
para a salvação e levantou a sua mão, ou procurou um dos irmãos e disse: olha, eu quero crer em Cristo. Foi um momento ímpar, maravilhoso. Mas esse momento, ele precisa continuar de alegria, de contentamento, de auxílio, de cooperação para com os demais irmãos em Cristo. Porque isso é uma dádiva que Deus dá única e exclusivamente aonde? Na igreja. Porque nós somos irmãos em Cristo. Somos mais do que irmãos, no caso se você tem algum irmão biológico, mais que isso. Essa família, ela é mais preciosa do que a família biológica. Porque é essa família que passará, né, a eternidade conosco. E nós aprendemos quando? Aqui e agora. Isso é uma dádiva que Deus nos dá. Olha o roteiro indo embora. É uma dádiva que Ele nos dá. É um grande privilégio. Onesíforo entendeu isso. Ele não abandonou. Não abandonou o apóstolo Paulo. Estava ali. Não era só Timóteo, mas havia este grande servo de Deus. Paulo estava preso, cansado, solitário e sofrendo. E Onesíforo foi um instrumento de encorajamento. Aquele homem trouxe consolo. Existem pessoas que entram em um ambiente e parece que tem uma nuvem negra na cabeça, né? Uma nuvem preta na cabeça. É reclamação, é um peso, é um murmúrio, é desânimo. Mas o bom cristão, ele deve ser alguém que fortalece, consola, encoraja, edifica. Sabemos que há irmãos que estão cansados dentro da igreja, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Deus, ele usa servos fiéis para fortalecer-nos no caminho. Não sei quantos irmãos aqui já leram o livro O Peregrino. No decorrer da caminhada até a cidade celestial, ele encontra pessoas que são maravilhosas, que ajudam até ele chegar à cidade celestial. Mas ele também encontra pessoas terríveis, que tentam desviar ele do caminho estreito. Mas ele encontra pessoas também que o ajudam a continuar nesse trajeto até a cidade celestial. Então sejamos este que fortalece, consola, encoraja, edifica. Sejamos isso. Onesíforo não se envergonhou do Evangelho, mas também não foi vergonha para o Evangelho. Deus usa servos fiéis para nos fortalecer neste caminho que é tão estreito, tão cheio de espinhos. Temos que lembrar disso. Como Paulo diz, ele nunca se envergonhou das minhas algemas. Temos que lembrar disso. Esse talvez seja o maior elogio do texto. Paulo estava preso como um criminoso. A sociedade romana via prisioneiros com desprezo. Associar-se com Paulo poderia trazer, como eu já falei, rejeição, perseguição, suspeita, de ser cúmplice e sofrimento. Mesmo assim, ele não sentiu vergonha. Não sentiu. Ele compreendeu que as cadeias de Paulo eram resultado de sua fidelidade ao Evangelho. Hoje muitos ainda têm vergonha de defender a verdade, de assumir uma posição bíblica, de viver santamente, de serem identificados como cristãos. Eu tenho algo a pensar a respeito disso, lembrando de um grande servo chamado Hudson Taylor. Ele era e tinha a profissão de médico, mas ele era missionário. Não sei quais são as profissões dos irmãos aqui, mas a sua profissão, ela tem que ser um instrumento para alcançar os perdidos. Certa vez alguém perguntou a Moody, um sapateiro, como ele podia glorificar ao Senhor com o seu trabalho. E ele disse: faça o melhor sapato que você puder fazer e faça isso a um preço justo. Justo. O cristão glorifica a Deus no seu trabalho, quando ele faz o que é íntegro, correto e agradável ao Senhor, mesmo que ninguém faça. Lembrando a frase de nossa mãe: nós não somos
todo mundo. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Jesus disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Onesíforo preferiu sofrer com o Evangelho do que ser aceito pelo mundo. E lembrando aqui da carta de João, diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida é o quê? É inútil, é passageira, não glorifica ao Senhor. Temos que lembrar disso. Onesíforo, ele buscou o apóstolo Paulo com diligência, versículo 17. Quando chegou em Roma, procurou-me cuidadosamente até me encontrar. Roma era uma cidade enorme. Encontrar um prisioneiro não era algo simples. Além disso, procurar Paulo poderia levar suspeitas contra ele próprio. Mas ele foi diligente. Ele teve iniciativa. Ele teve perseverança. Ele teve amor sacrificial. Ele não esperou uma conveniência. Ele agiu. Muitos dizem: alguém deveria ajudar. Alguém deveria visitar. Alguém deveria cuidar. E por que você não faz? Lembrando de um pastor que em certa ocasião ele ia passando e aos arredores da igreja e havia um jardim pequenino ali. Pastor, não tem ninguém que ague essas plantas não, por que o senhor não agua? E o pastor disse: irmão, o senhor não pode fazer isso também não? Não pode auxiliar nisso aqui? Às vezes nós procuramos pessoas que possam fazer o que nós poderíamos fazer. Não é desonroso fazer coisas simples, mas é prazeroso quando é para o Senhor Jesus Cristo. Coisas simples ou coisas grandiosas. Lembre-se desse versículo, lá de 1 Coríntios 10 e 31. Quer comais, quer bebais, que façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Se você está fazendo uma coisa e isso não glorifica a Deus, não faça. Quando eu peço uma coisa para a pessoa fazer, ela vai com aquela cara, vai com a raiva medonha, diz: não, faça não, muito obrigado. Não faça não, não quero não. Porque se você não faz de boa vontade, não faça não. E se é um crente, isso pesa mais. Porque Cristo não está sendo glorificado com essa atitude. Não sejamos como talvez fomos no passado quando era criança. Eu tenho um irmão mais novo do que eu. Mas se eu não tivesse, talvez a frase seria a mesma. De sair chutando tudo, né, quando a mãe pede para encher as garrafas. Ou só tem eu, só vai eu, não tem ninguém nesse mundo que possa fazer essa mesma coisa. Só eu, só tem eu, só chama eu. Lembre-se, você não é todo mundo. Você é um servo de Deus, filho de Deus. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita, como diz Paulo na sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Se você está exercendo uma função dentro da igreja, primeiro é porque Deus te chamou para isso. E segundo é que Ele vai te capacitar para servir na área que Ele quer que você sirva. Isso exige o que muitas pessoas não querem. Humildade diante de Deus, humildade diante dos nossos irmãos em Cristo. E proximidade, intimidade com Deus. Em saber que nós somos apenas servos. E se nós fazemos o máximo que a gente pode fazer, o que é que a Bíblia diz que nós somos? Servos? Porque a gente só consegue fazer até um certo ponto, porque nós somos limitados. Não só no aspecto físico, mas no aspecto que nós somos miseráveis pecadores. Então tudo o que a gente faz
devemos buscar a glória de Deus, porque tudo que nós fizermos e busca a glória de Deus, nós encontraremos o que o mundo procura em muitas coisas e nunca vai encontrar, porque isso só encontra em Deus: contentamento, satisfação. Lembra? Não sei se esse cântico é do tempo de vocês. Não é que eu seja velho, é que um dia eu já fui criança. Mas assim, satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. É porque eu sou de Cristo. Por eu ser de Cristo, eu tenho isso. Nós temos isso. Nós precisamos lembrar disso quando tivermos esta grande oportunidade. Nós vemos que Onesíforo, ele sai de Éfeso até Roma. E nós vemos: tu bem sabes quantos serviços me prestou, não apenas um. Ele foi útil ao ministério de Paulo muitas e muitas e muitas vezes. É isso que nós devemos ser para a nossa igreja, para o futuro pastor que Deus já tem preparado para vocês. Ajudar, cooperar, suprir as necessidades que são necessárias para o bom andamento do corpo de Cristo. Precisamos fazer isso. Nós vemos aqui o apóstolo dizendo que esse homem ele possuía um histórico de serviço. Servir a Deus não deve ser algo ocasional ou emocional. Olha, eu senti. Não. O servir a Cristo é uma ação, é uma atitude contínua, que a gente só tem consciência quando, de verdade, de fato, nós somos crentes. Temos que lembrar disso. Onesíforo, ele era um crente maduro. E a maturidade, ela produz constância. Ele tinha uma vida marcada pelo serviço contínuo. Talvez ele nunca tenha pregado para multidões, mas foi indispensável no reino de Deus. No corpo de Cristo existem servos silenciosos, que ajudam, visitam, sustentam, encorajam, trabalham sem reconhecimento, sem receber elogios. Mas sabe quando é que às vezes vão receber? Na glória eterna. Quando nós vemos Deus dizendo: servo bom e fiel. Todo crente verdadeiro não quer receber isso de Deus? Não quer? Tenho certeza. E a gente colherá isso, se a gente serve a Deus como Ele merece ser servido hoje. Deus vê cada ato de fidelidade. Concluindo aqui, algumas aplicações práticas. A fidelidade cristã, ela é provada nas dificuldades. Os momentos difíceis revelam o que realmente permanece firme. Existe uma cantora chamada Marcela Thaís. Se eu não lembrar a frase, eu peço a Deus que me lembre. Que diz que bom marinheiro só se faz na tempestade do mar, que o ajuda a velejar. Então nós vamos passar por muitas tempestades. E dentro de um navio, pensando na perspectiva do apóstolo Paulo, havia várias funções que várias pessoas tinham que fazer para que o navio não viesse a naufragar. Nós somos a igreja de Cristo. E cada um dos irmãos, crianças, jovens, adolescentes, idosos, tem uma função. Porque somos corpo. O cabeça é Cristo. E temos que ver o que temos feito neste corpo que Deus nos deu, que é a igreja. Lembre-se disso. Haverá momentos de dificuldades, mas seja como Onesíforo, ou Epafrodito, ou Timóteo. Seja alguém que está sempre disposto a não ter vergonha do Evangelho.